Oi, pessoal! Espero que vocês estejam bem de tudo, tá? Dispostos, bem preparados, porque disso vocês não podem falar que não estão preparados com nossa equipe de primeira, segunda fase, resolução de todas as provas anteriores, das questões, de dicas. E falando em dicas, hoje o que eu trago para vocês? Mais uma dica. E qual é o nosso assunto de hoje? Um assunto que vocês adoram e eu também, dos honorários advocatícios, né? Que, com o novo Código de Processo Civil, trouxe o artigo 85, salvo engano, com 19 parágrafos. Salvo engano, 19, tá? Se eu errei aí, perdão, porque é muita coisa na cabeça da professora, né? Um Código de Processo Civil inteiro e um Código Civil inteiro aqui. Às vezes a gente dá uma trocadinha, mas eu tenho quase certeza que são 19 parágrafos. E a gente trouxe umas dicasinhas sobre honorários advocatícios. Dicas que eu considero importantes, dicas que eu considero que a FGV pode vir pedindo a vocês. E vocês vão fazer o quê? Vão sorrir quando lerem na prova, vão dizer, essa aqui eu já sei. Ah, essa aqui eu vi com a professora Nelise, vi com meus outros professores também de Civil e Processo Civil, na primeira parte teórica, primeira fase, segunda fase. Então, não vou errar nunca. E dar aquele sorriso para a Fundação Getúlio Vargas. Vai pegar outro, a mim não. Não é verdade? Então, vamos lá para a nossa dica dos honorários advocatícios? Vamos lá. As principais mudanças relacionadas à advocacia. Bom, primeiro são os critérios para fixação de honorários sucumbenciais, que mudou. O juiz não fixa mais assim como ele quer. Vou fixar tanto, vou fixar X. Não, tem que ser no mínimo de 10 e no máximo de 20. Tá? Então, ele tem um parâmetro previsto em lei, tá? Qual seja Código de Processo Civil. O que mais? Eles são arbitrados pelo magistrado, mas a partir do quê? De critérios definidos em lei, que é o CPC, artigo 85. A favor do advogado do vencedor e contra o vencido, né? A parte que perdeu, que sucumbiu. Fixado sobre qualquer sentença de mérito ou sem julgação, olha, ou sem julgamento inérito. Essa setinha andou. Outra inovação, cabe honorários advocatícios de quê? De sentença sem resolução de mérito. Não só daquela que profere com mérito, mas a que resolve sem mérito também caberá o quê? Honorários advocatícios, porque, gente, a gente trabalha. E muito. Não é verdade? Vamos lá, continuando. Os honorários sucumbenciais são distintos, são diferentes dos honorários contratuais. Honorários contratuais é uma comunhão de vontades entre advogado e cliente, a serem pagos pelo cliente. Então, vamos lá. Quando você contrata, você é contratado pelo cliente, o que você vai dizer a ele? Você vai ouvir o caso que ele tem para te contar, você vai na tabela da OAB, vai ver o mínimo que é cobrado na tabela da OAB, estou falando de prática forense mesmo. O mínimo que é cobrado na tabela da OAB e vai fixar o quê? Os seus honorários contratuais. E aí você vai formular um contrato e vai dizer, olha, eu quero que pague assim, quero que pague assado, vocês vão combinar. Esses são os honorários contratuais pactuados entre cliente e advogado. Então, não há que se falar que a outra parte tenha que ter esse ônus, de forma alguma. Tá legal? E o que são os honorários sucumbenciais? Qual é a diferença? É que o sucumbencial, ao final, né, aquele que perdeu, a parte que perdeu, vai ter que pagar honorários no montante entre o mínimo de 10% e no máximo de 20%. A quem? Ao advogado da parte vencedora. Então, essa é a diferença. Beleza? Porque tem que ter um fôlego para trabalhar. O fôlego para trabalhar são os contratuais. E depois daquele tempo todo que você fica no processo, às vezes anos, ao final, você vai receber a sucumbência. Sucumbiu, de quem perdeu os honorários, tá? Da parte que venceu. A parte que perdeu vai pagar para a parte que venceu. Para a parte não, para o advogado da parte. Vamos lá? Então, os sucumbenciais são arbitrados pelo juiz a partir do resultado do processo e dos critérios definidos em lei, Código de Processo Civil, a serem pagos pelo vencido. Mas nada impede que também seja pactuado entre as partes. Gente, pode ter um pacto entre as partes? Pode. Só que se as partes pactuarem em um percentual diferente, em um valor diferente, elas têm que apresentar isso ao juízo.
ok? Beleza? Vamos lá. Portanto, os honorários sucumbenciais não se confundem com os honorários contratuais. O artigo 85 diz: a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Parágrafo 1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente. Então, os honorários vão se acumulando na fase de conhecimento, na fase de cumprimento e na fase recursal. Honorários advocatícios sem execução provisória é a grande novidade. Isso aqui não tinha, tá? Honorários advocatícios recursais, está lá no parágrafo 11 do artigo 85. Vamos lá. O tribunal, olha só, é tribunal, gente, podem ser fixados tanto no acórdão quanto em decisão monocrática pelo relator. Então, aqui é o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando conforme o caso o disposto nos parágrafos 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos no parágrafo 2º e 3º para a fase de conhecimento. O que ele está dizendo? Que ele não pode passar dos 20%. Se já na primeira fase o juiz de primeiro grau fixou 20%, não tem mais, não há que se falar mais em honorários, porque esse é o máximo. Tá legal? Então, o tribunal poderá majorar até 20%, entre 10% e 20%, que é o que diz o artigo 85 em seus parágrafos. Ok? Vamos continuar. Parágrafo 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos critérios do grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Lá no artigo 14, aqui é uma outra dica para vocês. Olha o que ele diz. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos critérios oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Então, os honorários têm o quê? Têm natureza de verba alimentar e, portanto, não podem ser o quê? Penhorados. São créditos privilegiados, iguais ao direito do trabalho. Não pode haver compensação. A súmula 306 do STJ perdeu o seu objeto, porque antes da vigência do Código de Processo Civil, podia, olha só, os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo ao advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte. Ela está sem objeto, porque não pode haver compensação. Portanto, não pode compensar, uma vez que os sujeitos são distintos, gente. Ou seja, os honorários pertencem ao advogado e, portanto, na hipótese de sucumbência recíproca, seu crédito não pode ser utilizado para pagar a dívida da parte, por ele representado ou vice-versa. Tem que pagar ao advogado. Nos termos do Código Civil, artigo 368, a compensação exige que duas pessoas sejam, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra. Estou dizendo o que com isso? Que só poderá haver uma compensação se houverem ações em que eles são credores e devedores ao mesmo tempo. Cuidado, tá? Mas essa súmula perdeu o seu objeto. Para finalizar, vamos lá. O parágrafo 15 do artigo 85 diz o seguinte: o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integre na qualidade de sócio, aplicando-se a hipótese o disposto no parágrafo 14. Gente, está dizendo o seguinte, olha só, independente de ser sociedade de advogados, tá? Ele pode pedir que seja aplicado esses honorários para a sociedade de advogados, continua tendo verba, sendo verba de natureza alimentícia, tendo verba de natureza alimentar e tendo o quê? Os privilégios do direito do trabalho,
preferência e tudo, ok? Vamos lá. 16, quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão. Então, só vai ter juros a partir do trânsito em julgado. Esse é o termo inicial de juros. 17, os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria. Lógico, a gente está atuando em causa própria, está trabalhando. Então, o advogado que atua em causa própria deve receber o mesmo tratamento ao advogado que patrocina a causa em favor de terceiro. Parágrafo 18, caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. Súmula 453 perde seu objeto, que ela dizia, os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou ação própria. Isso também é uma grande inovação do Código de Processo Civil, tá? Então, se não for fixado os honorários e depois de que transitou a sentença também não tiver a fixação, você pode ajuizar uma ação de cobrança de honorários com base no artigo 18 do Código de Processo Civil. Artigo 18 não, perdão. Parágrafo 18 do artigo 85 do Código de Processo Civil, que trata dos nossos honorários, dos honorários de vocês daqui a uns dias. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, né? Todas essas dicas, né, que a gente veio aqui trazendo de honorários. E até o nosso próximo encontro. Um beijo. Tchau.